E a gente vai falar sobre 5 dicas de ouro para você enfraquecer a autossabotagem. A Manu falava, mas não é possível eliminar a autossabotagem? Não é possível acabar com a autossabotagem? Não, né? Nós precisamos enfraquecer a autossabotagem, que é uma forma de nós, então, acolhermos, né, essa parte sombra. Não aparece a opção. Bom, Manu, como é que nós fazemos, hein? Aqui também não aparece para mim a solicitação. Ah, de repente apareceu a opção automaticamente, não apertei nada, simplesmente apareceu, não fiz Sério? nada. Ah, então foi Sério, o fim da autossabotagem da live. não fiz nada, não apertei nenhum botão. Eu tava te escrevendo uma mensagem para dizer assim, ó, continua, porque aqui o negócio tá feio, né? Tá. Não sei se é a internet, o que que é, mas enfim, vamos continuar aí. Para quem não é de Uberlândia, hoje está um dia nublado, chuvoso, e a internet aqui É, costuma oscilar quando a gente está com esse clima, né? bastante. Bom, eu estava falando sobre a associação, né, dos sabotadores, que às vezes nós Uhum, temos ali um hiperrealizador, que fica um fazedor de coisas, tem que fazer coisas em todo tempo para perceber que tem valor, né? Às vezes uhum. ele está associado, por exemplo, com um prestativo, então eu fico fazendo coisas para o outro e não olho para as minhas próprias necessidades. E se Sabotagem ele na certa. e se ele se associa, por exemplo, com um insistente ou perfeccionista, ele fica hipervigilando, ele fica hiperrealizando para o outro, né? E aí Uhum, sim a gente tem um verdadeiro desastre, né? Porque hiperrealizar para o outro de forma perfeita, usando o perfeccionismo, inclusive, como um alto padrão para que você possa entregar algo pelo outro, para o outro. E aí você uhum. mesmo não consegue produzir muita coisa na vida, né? Você fica ali naquela condição de ficar produzindo para o outro e a sua vida mesmo não anda, não vai, Uhum. não Não, desenrola. não desenvolve. Uhum. É É, bem isso mesmo. E os sim. outros, Melissa? Quais são os outros? Bom, eu comecei a falar que é hipervigilante, né? Que é quando nós É, temos assim, um medo muito grande de alguma aham, coisa que, em geral, não é verdade, não é real, né? É um não é medo. real. Uhum, Costuma ser assim um medo fictício de alguma coisa que me paralisa, né? E por causa desse medo, por uhum, exemplo, medo de ser exposto, né? Medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de ser uhum, taxado como bobo, enfim, qualquer coisa uhum, que venha, né? A pessoa então começa a entrar na paralisia do medo. Então também é uma forma de autossabotagem, né? uhum. Nós temos também o vítima. Quem aí conhece um vítima pode. O hipervigilante também são aquelas pessoas que ficam muito na zona de conforto, né? Tem medo de É, tudo, de arriscar, de fazer as coisas, de tomar decisão, de ir para o sim, ele não. desconhecido. Sim. Ou ele nunca vai para a zona do pânico, né? Por exemplo, se ele está associado Uhum, com esquivo, que evita conflitos, confrontos, exposições, uhum, às vezes ele fica nessa área. Mas às vezes uhum, também o hipervigilante, ele fica sempre na zona do pânico, que é eu vou morrer uhum, hoje, vai acontecer uma tragédia, vai entrar um uhum, ladrão aqui em casa hoje. A pessoa começa a uhum, fantasiar coisas e aí sim esse uhum, medo é paralisante, né? A pessoa não uhum, consegue de fato trabalhar, viver uma vida tranquila, porque está sempre atormentada com pensamentos de uhum. medo. E é interessante quando a gente fala sobre esses padrões, até eu lembro do relatório que você tinha me mandado, da vez que eu fiz esse teste, né? Em que tem uma imagem bastante esclarecedora que é a mente, de uma certa forma, o nosso rosto, né, o cérebro, e de um lado o positivo e de um outro lado o negativo, como se fossem extremos opostos em que esses sabotadores me levam mais para o lado negativo da parte da minha mente, em que me paralisa, me estagna de alguma forma. E aí tem um outro lado inverso a essa questão dos sabotadores, que é o lado positivo, que seria o caminho que a gente começa a encontrar na nossa mente, que é de fortalecer o nosso lado sábio, ou o nosso lado que tem conhecimento e que começa de uma certa forma, e a gente trazendo um pouco os conteúdos da constelação, né, Melissa? Caminha para Sim, a vida, caminha
para o desenvolvimento de uma forma positiva e benéfica. Eu tô trazendo essa comparação para que também as pessoas entendam que tem recurso, né? Eu não preciso ficar só nesse lugar, como você disse, do pânico, da zona de conforto. E a gente está aqui justamente para clarear. Ó, tem dois extremos opostos atuando em você. E agora cabe a cada um identificar qual é esses padrões que mais predominam em mim. É o hiperrealizador como eu, tenho muito hiperrealizador, hipervigilante, né, o perfeccionista. E aí, como de fato eu vou ultrapassar essa barreira, chegar no centro disso para eu caminhar para o outro lado? É Sim. basicamente isso, né? Eu entendi Sim, é certo porque isso? Sim, é porque assim como nós temos crenças negativas ou crenças que nos deixam para esse lado mais negativo, né, ou pensamentos e Uhum, atitudes que nos levam mais para esse lado, nós temos uhum, também crenças fortalecedoras, né? uhum. Então, qual é o lobo que você alimenta, né? Nós temos internamente Isso. dois lobos. Qual é o lobo que você alimenta, né? Aquele E que você alimenta. eu gosto muito de ressaltar essa parte, porque assim, as pessoas às vezes acreditam que só tem coisa ruim, né? Só tem que lidar com coisa ruim. Na verdade a gente precisa, até o Yogananda fala muito isso, a gente precisa fortalecer aquilo que é bom em nós. Porque senão a gente Sim. fica no mesmo lugar sempre. Justamente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um lado emocional muito aflorado, né? Uhum, Então, ela, ao invés de utilizar esse lado emocional, né, essa conexão que isso gera com o outro de uma forma uhum, positiva, ela fica querendo o tempo todo ser mais racional, né? E é como se, uhum. é como se ela nunca encontrasse esse ponto, né? É, e como se fosse emocional, fosse ruim, coisas Sim. relacionadas. É, não é bom ser tão emocional assim, você precisa ser uma pessoa racional. Aí fica nos extremos de novo, né? Sim, E o e nosso gerando ideal conflitos internos o tempo todo, né? Eu tenho que mudar, o meu é, jeito não é certo, eu preciso fazer de um outro dentro, jeito. dentro da psicologia tem uma fala que eu acho muito interessante, que a gente precisa compreender o nosso estilo vital. Pode ser que eu seja uma pessoa hiperrealizadora, mas como fazer desse hiperrealizador benéfico? Sim. Ah, sim, eu posso até falar um pouco sobre isso também, né? Por Que, por exemplo, favor, por favor. sim, porque às vezes a gente olha para um controlador, por exemplo, que é um sabotador, né? Quando Uhum, eu quero controlar a mim mesmo, o outro e as circunstâncias, eu quero controlar tudo ao meu redor. Quando eu perco o controle, isso me deixa, né, afobado e tudo mais. Então, mas é um sabotador que, por exemplo, se é utilizado por um líder, alguém que trabalha numa gerência, alguém que trabalha numa área de comando, é bom que ele seja assim mesmo, é bom que ele esteja controlando mesmo, controlador. porque a Uhum. vida, nesse caso, vai exigir dele um alto índice de controle mesmo, né? Então, Naquele tudo isso, lugar ele precisa dessa característica, né? justamente, eu, por exemplo, que trabalho com ajuda, né, a outras pessoas, eu tenho um prestativo em mim. Então, eu utilizo o Uhum, prestativo profissionalmente, né? uhum, E é claro que, às vezes, na minha vida pessoal, eu fico dizendo não, depois vou pensar, né? Porque uhum, eu sei que eu estou já, consegui já enfraquecer, na maior parte do tempo, os meus sabotadores, e eu começo a uhum, utilizá-los a meu favor e não contra mim, né? Então, por uhum, exemplo, se eu deixar de trabalhar para ajudar uma amiga que está com problema, e aí eu começo a procrastinar as minhas próprias questões para cuidar de outras pessoas, aí sim eu uhum. estou na autossabotagem. Mas se eu estou utilizando essa característica minha de ser prestativa, né, para trabalhar com ajuda, olha, eu estou conseguindo unir as duas coisas, né? Utilizar isso a Dá meu uma favor. utilidade, né, para esse sabotador. Aí, em Sim, vez de ele sim. estar no polo negativo, ele passa para o polo positivo da história que a gente está atuando naquele momento. Sim, por E exemplo, daí eu a tenho uma importância da cliente. gente ter a consciência dos sabotadores que atuam na nossa vida, né? Ah, sim. Eu acho que a primeira dica de ouro é essa, é você começar a olhar para isso, né? E Uhum, começar a desmascarar de fato qual é uhum, o mecanismo de autossabotagem que é o que mais te afeta, né? uhum. E aí eu E tava. existe, Melissa, um mecanismo assim apropriado quando você fala para esse desmascarar esses sabotadores? Ah, porque a maioria das pessoas, como que eu faço isso? Sim. Como que eu Então eu vou percebo dizer. isso?
Tá. Ah, Então, o primeiro aspecto para desmascarar a autossabotagem, eu acho que a meditação que você trabalha é um ponto muito uhum, importante, que é estar conectado no meu estado de presença, né? Eu preciso uhum, estar no aqui, no agora. Se eu estiver na ansiedade, se eu estiver lá no passado, se eu estiver conectado em outros temas, eu nunca vou estar, de fato, podendo fazer um autodiagnóstico de que eu, de fato, estou me sabotando. uhum. Então, Ou seja, resumindo em poucas palavras, sair do piloto automático. sair É do estar automático, 100% presente das atitudes, dos pensamentos, dos comportamentos. justamente, Presença. presença. Uhum, E eu acredito que quando se fala de autoconhecimento, se eu não estou no meu estado de presença, e eu estou no piloto automático, eu estou sujeito a cometer tudo. muitos erros. Então, vem uma Uhum, avalanche ali de possibilidades negativas que não vão uhum, contribuir para o meu autodesenvolvimento e para o meu autoconhecimento. Né? E uhum, só voltando um pouquinho, que eu ainda quero dar um exemplo a respeito de como utilizar a autossabotagem a seu favor. Por exemplo, eu tenho uhum, uma cliente que ela tem uma empresa de uniformes, é uma confecção, né? uhum, E aí ela é controladora e ela é perfeccionista, insistente. Então, assim, uhum, ela precisa contratar para trabalhar na fábrica pessoas que têm um insistente alto, perfeccionista alto, né? Porque se uhum. ele não tem um perfeccionista, se é uma funcionária, uma costureira que não tem um perfeccionista alto, ela não vai entregar nos Tá certo. padrões que essa pessoa precisa. Então, é bem interessante. Eu quis voltar ali só para recuperar essa memória, porque as pessoas podem entender isso, inclusive, como um aspecto para contratação de funcionários nas Uhum, empresas, né? Ou para uhum, formar times, enfim. Buscar perfis uhum, complementares, né? E tudo isso contribui uhum, muito para que tenha-se mais resultados, ok? uhum. Ótimo, muito bem lembrado isso daí. Gostei demais. E Tá. a nossa segunda dica, você começou falando do hiperrealizador, do crítico, do hipervigilante. E Uhum. quais são os outros sabotadores aí? Bom, tem o inquieto também, que é aquela pessoa que entra na live, mas não consegue ficar muito tempo. Tipo a O gente, de vez inquieto, em quando, vai passando todas as lives, todo mundo dando um oi e saindo. isso. O inquieto é um perfil assim que fica muito interessado na próxima coisa mais interessante que vai acontecer, né? Uhum, E isso tem muito a ver também com o estado de desconexão do aqui e do agora. Porque o uhum, inquieto, ele está sempre perdendo alguma coisa muito interessante. Então, por isso ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ele fica uhum, zapeando no canal da televisão, ele nunca para num canal só, não consegue ler um livro, não uhum, consegue ter uma atenção plena numa conversa, né? uhum. E Esse minha irmã inquieto, dizendo que ela é assim. A minha irmã tá aí, Gabriela Oliveira Andrade, sabe? Eu sou assim, inquieta. Minha irmã. Por que que é um sabotador? Porque geralmente é uma pessoa que vai querer fazer várias coisas, mas na verdade tem facilidade em começar coisas, mas tem dificuldade Não em termina. terminar coisas, né? Então, assim, Uhum, começa um curso, começa uma academia, começa um livro, porque se aquilo não está extremamente interessante, a pessoa dá no pé, né? Então, uhum, e às vezes é aquela capacidade de esperar, que às vezes o melhor está no final, né? Então, uhum. esperar pelo que vem na vida, estar presente, conectado, isso também é uma forma de você enfraquecer o inquieto, né? E E o inquieto também tem uma aquela. frase, Pode falar. o inquieto tem uma frase típica, que é assim: se eu parar de pedalar, a bicicleta vai cair. Então, eu tenho que fazer muita coisa. E também aquela Uhum. coisa de assim, a vida é muito curta, eu tenho que aproveitar tudo agora. Se eu não aproveitar, não vai dar certo. Então, assim, mas como é aproveitar a vida, né? Como é? Uhum. E um exercício talvez muito importante para esses inquietos seja a questão do foco, né? O que que eu estou fazendo aqui e agora? Porque uma pessoa que é dessa forma não tem foco nenhum. Toda hora tem uma paisagem completa e ela se perde completamente nas possibilidades, né? O Sim. foco talvez seja um bom exercício para essas pessoas. Sim. É porque ele se intitula multitarefas, ele diz que sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo, Agora tá mas na na moda verdade, dizer que é multipotencial, né? Várias aham, habilidades. é. Mas Uhum, a gente precisa observar, porque se você, por exemplo, é uma pessoa que sempre começa as coisas e para, não tem capacidade de se concentrar numa conversa ou uhum, em algo que te ajude, né, a se desenvolver, isso pode estar, assim, te sabotando. uhum. É, esse E aí a inquieto gente eu tem tenho também o pouco. vítima.
Ah, o vítima. O vítima, né? O vítima, ele. Todo mundo conhece um vítima, né? Quem conhece um vítima pode pôr um Drama. nominho ali. Faz, faz um drama. O vítima, ele tem um foco profundo em sentimentos internos, né? Então, ele fica sempre olhando o quanto ele sofre mais, ele compara, percebe que ele está sempre em desvantagem em relação aos irmãos, em relação aos amigos, em relação aos outros Uhum, profissionais, né? Ele percebe uhum, que ele tem uma dificuldade extrema, mais do que os outros. Então, o vítima, ele é essa pessoa que fica muito remoendo sentimentos internos, como se aqueles sentimentos internos fossem assim, muito nobres, e tem uma uhum. tendência para mártir, né? Só eu que resolvo as coisas, né? Se não sou eu, nada acontece, né? Então, e depende também da situação e da fase da vida, às vezes a gente está mais vítima, tá? E já Uhum. quero É, falar por que isso que eu tô. todos nós Termina. Eu ia falar Todos exatamente nós, em isso. algum momento, utilizamos o vítima a nosso Uhum. favor. Pois é, eu ia lembrar justamente isso. Você, no início da nossa conversa, disse 100% das pessoas têm todos em determinados momentos, né? É bom Sim, lembrar que sim, alguns predominam em determinadas fases, mas todo mundo tem isso. Agora, cabe a cada um entender quais são os contextos que estão atuando, cada um sabotadores, né? sim. Mas Não, eu vítima, lembro todo mundo é um pouquinho. todo mundo. Eu lembro que uma vez eu tive um namorado e ele terminou comigo. Nossa, eu era a maior vítima do universo, assim. Era como se aquilo Por que que ele fosse fez isso comigo? era o maior sofrimento, né? Mas hoje eu Uhum, vejo que eu tava num autossabotagem total, porque eu parei de trabalhar, parei de fazer um monte de coisa que eu fiquei muito mal com aquilo, e foi um uhum, tempo bem exagerado. Então, uhum. para quê, né? Para quê? É, Para ser vista, para ser uma coisa que tá me vindo bastante aqui agora, enquanto você fala esse exemplo do seu namorado e do ex-namorado, Melissa, é que assim, esses sabotadores, eles existem nas nossas sinapses, né? Porque isso é cerebral. Isso está a nível de comportamental em que, uma vez que eu tenha passado por aquela via, eu tenho que perceber que aquela via está ali na minha vida, está ali no meu cérebro, está ali no meu contexto interno. Agora, quando lá atrás, no início, eu falei da questão do eliminar, do se livrar de uma vez por todas, né? E aí você fez essa sutil correção na mensagem comigo no WhatsApp, que é enfraquecer, eu achei interessante isso. Talvez você nem tenha notado essa intenção, mas eu percebi isso. É que aquilo ali tá ali. Então, se eu não estou presente, se eu não estou atenta, por mais que eu venha trabalhando todo esse tempo nos meus sabotadores para enfraquecer eles, quando eu estiver distraída, em algum momento, se eu não estiver presente, ele volta. E naturalmente volta. você pode passar por essa experiência, por exemplo, de um término e voltar para o lugar de vítima. Sim. Então não é algo E que a gente fala, curei disso, nunca mais vou ser vítima na vida. Tá ali. Então tem que ficar atento. sim. E buscar autorresponsabilidade, né? Acho que uma boa solução do Muito vítima é assim, buscar importante. autorresponsabilidade, sacudir a poeira e falar, gente, deixa eu ir para a vida, né? Porque senão eu fico aqui sofrendo por coisas que aconteceram em 1984 ai, porque em 1990 fulano falou isso para mim e aí eu não vou para frente, né? Eu só fico ali paralisada, martirizando aquele sofrimento. Vou te falar, a Exatamente. vida tá passando e você não tá vivendo, né? Então, o momento é agora. É exatamente isso. A gente costuma dizer tá na morte, né? Sim, tá na Paralisou, morte. morreu. Isso. Tem um sabotador também que é o hiperracional, né? Ele é aquele que busca assim lógica, tem mente de Esse é o meu cientista. segundo. O hiperracional avalia bem assim as possibilidades, né? Ele gosta de números, cálculos, gosta de estudos científicos, né? Gosta de estar bem embasado cientificamente para não Uhum, cair ali numa armadilha do achismo. Então, uhum, assim, o hiperracional também ele vai ter dificuldade em lidar com emoções, com relacionamentos, né? uhum, Especialmente quando outras pessoas são mais emocionais e que vêm para ele uhum, cheio de abraços e beijos, né? E afeto, fica meio desconfiado. uhum. É bem isso. É Então, bem isso. então afeta, eu diria que sim, por exemplo, na área profissional, esse é um sabotador que pode ajudar, dependendo de como você atua. Uhum, Mas dependendo se você atua, por exemplo, no relacionamento,
né? Se você quer um relacionamento afetivo mais leve e tudo mais, o hiperracional ele pode atrapalhar, sim. Uhum. Fica pesado, né? Sim, sim. É como Uhum, se tivesse que provar cientificamente aquilo tudo que está acontecendo ali no uhum, relacionamento, as coisas têm que ter muita lógica, e tem uhum. muita coisa na vida que não tem lógica. A minha irmã dizendo, ele é assim mesmo, tá vendo? Ah, Tá é? denunciando aí, tá vendo? Mas ela já se denunciou também, né? Mas é importante ressaltar também, já que ela tocou nesse ponto, é importante ressaltar que a autossabotagem ela é um mecanismo de crítica, tá? Então, primeiro Aham, criticando a mim mesmo, depois sim. criticando o outro e finalmente criticando as circunstâncias. Uhum, Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente cai no julgamento. Então, começa a uhum, falar aí, ó, tá vendo? Você é hiperracional, por isso que você é não uhum. sei o que lá, não sei o que lá. Boa, Aí, ah, Melissa. você, ó, prestativo, né? E aí a gente fica, na E olha verdade, só. só, a gente tá vendo ao vivo o que tá acontecendo. Cada pessoa tá entrando nos seus devidos lugares e tá já pensando, nossa, eu conheço vários assim, vários assados. Que eu já vi Exatamente. alguns comentários aqui dizendo exatamente isso. Justamente. Então, tem isso, né? Eu falei brevemente sobre o esquivo, mas acho que vale a pena a gente voltar nele, porque ele é um sabotador Uhum, que evita confrontos, evita conflitos, não gosta de se uhum. expor, né? Vou só fazer uma Tem- pergunta rapidinho aqui para as pessoas antes de você falar do esquivo, bem rapidinho. Olha, Tá, vou fazer uma pergunta e vocês me respondem aí com joinha. A Melissa falando rapidamente de todos os sabotadores. Ela disse que os sabotadores são 9 e que tem um que é o hiperracional, que pode ser o primeiro ou o último. Certo, Melissa? sim. Desses sabotadores, eu vou fazer um resumo sobre cada um deles. E quem quiser receber esse resumo que eu vou fazer, deixa o joinha aqui que eu vou mandar para vocês separadamente, quando eu vou anotar todas as coisas, todos os arrobas que tiverem por aqui, que der joinha para eu mandar para vocês esse resumo exclusivamente. Pode ser, Melissa? Claro, claro, com Então já certeza. começa a dar os joinhas aí que eu vou mandar, tá? É isso aí. Obrigada, Manu. E, bom, eu acho que todas essas formas de se sabotar, elas são muito prejudiciais para nós mesmos. Então, é muito interessante a gente perceber que Uhum, nós nos atrapalhamos, que nós nos prejudicamos, que uhum, nós, às vezes, somos o nosso maior obstáculo, né? E uhum, Platão já dizia isso, ele já dizia que nós somos justamente essa pessoa que dentro de nós temos tanta possibilidade de atingir os nossos resultados e também de nos prejudicar e de causar problemas para nós. uhum, exatamente. Então, agora que você falou de todos os sabotadores, quais são essas Uhum. dicas de ouros para a gente eliminar esses sabotadores aí, Melissa? Manda ver. Primeiro você Eliminar, já não. disse, tá vendo? Ele... Enfraquecer. Coloquei na minha cabeça que é eliminar. Mas o primeiro você Sim, já disse, autoconhecimento, estado de presença, né, isso. para perceber esses mecanismos que ativam esses sabotadores para diminuir a força deles. Você usou uma Sim, palavra que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas basicamente seria estar nesse estado de presença para se conhecer, para gerar autoconhecimento e aí a gente saber quais são esses mecanismos que estão atuando nesse momento. sim. A Para primeira quê, seria por essa. exemplo? Eu preciso testemunhar a mim mesma. Eu preciso ser Uhum, testemunha de mim mesma. Eu preciso estar observando quando é que uhum. vêm os pensamentos e quais são os pensamentos que me atrapalham, né? E é interessante você falar sobre isso, porque nas práticas meditativas, que aí já é um universo que eu trabalho mais, né? A gente precisa desenvolver esse olhar do observador, desidentificando. É como se eu te desse um passo para trás, ou como se eu estivesse no Google Maps, e aí eu desse um zoom out. Eu dou um Sim, zoom out da situação, eu olho de cima o que está acontecendo, para eu entender. Nossa, no meu caso, o hiperrealizador, né? Por que que eu vou, como que eu vou conseguir ajudar aquela pessoa fazendo essa coisa? Eu posso fazer isso agora? Então a gente dá zoom out e observa todas as circunstâncias que está acontecendo e aí sim toma a escolha ou a decisão mais apropriada de acordo com o momento. Seria sim. Mas basicamente isso. se você não está conectada no seu estado de presença, se você não abaixa as suas barreiras, por exemplo, se você tem um controlador alto, se você não Uhum. abaixa as suas barreiras de controle, né, você não vai conseguir, né? Não dá, Ah, não, não, eu não tenho que consegue, controlar né, mesmo. fazer isso. É. Não.
Você usa zoom out, eu falo, você precisa ter um drone, né? Um Uhum. drone de você mesmo. Então é como se você É, fosse para uma outra esfera, uma outra dimensão. E ali você isso. começa a observar, né? Opa, essa pessoa é capaz, por exemplo, para quem é prestativo, essa pessoa é Uhum. capaz de fazer isso por ela mesma, isso que ela está me Uhum. pedindo, né? Eu preciso dizer exatamente na hora em que o pedido acontece que sim, eu vou Uhum. fazer, ou eu posso dizer, vou pensar, e aí eu vou pensar, e Uhum. essa pessoa também vai pensar no pedido, e isso vai Uhum. ajudar essa pessoa a se conectar em outro momento com isso, né? Então, são Uhum. várias possibilidades que a gente pode utilizar para Uhum. prestar atenção no aqui e agora, e Uhum. justamente através dessa conexão do estado de presença, eu possa. Ah, foi isso, né? Eu vou tendo os Uhum. insights, e através desses insights, buscando as soluções. O Cristiano Quinchalo, ele pergunta, quem observa o observador? A gente, na verdade, ativa a nossa consciência para se auto-observar. É nosso Sim. estado de consciência plena. E é que vem, entre as práticas da meditação tão importante dentro do processo de autoconhecimento. Então, eu passo a me observar a partir dessa perspectiva da tomada de consciência de mim mesmo. E aí, se a Sim. gente fosse entrar no campo de quem observa o observador, a gente vai chegar no observador supremo, que é o nosso eu O superior que Criador. observa. O criador, a fonte, por aí vai. Aqui a gente está trabalhando numa dimensão abaixo, né? Quem Sim. observa é a nossa própria consciência, a nossa consciência que está plena, que está ativa, para Sim. perceber todos esses condicionamentos e padrões mentais, emocionais, comportamentais e assim sucessivamente, tá, Para não ficar Cristiano? muito nessa esfera do acima de nós, eu falo assim, ó, vamos prestar atenção na nossa respiração, Isso. vamos estar prestando atenção na bolha da água com gás que explode na ponta do seu nariz, na Uhum, temperatura do ar que passa pelo seu corpo, né? uhum, Nas sensações de incômodo que passam no seu corpo agora. Então, isso tudo vai ajudando a gente a estar conectado nesse aqui e agora. E a partir disso, eu começo a observar também os meus pensamentos, né? uhum, Porque você não é seus pensamentos. E você também uhum, não e o pensamento muitas vezes nem é seu. Às vezes você fica replicando um pensamento de outra pessoa e esse uhum. pensamento nem é seu. E você fica pensando que está pensando, mas não está pensando. Você está Isso. só reproduzindo um pensamento de outra pessoa. Exatamente isso. Para quem trabalha com Sim, meditação é ótimo ouvir essas coisas, né? A gente tem os degraus, as pessoas querem que as coisas aconteçam assim, como eu, quando eu comecei a escrever aqui e eliminar de uma vez, aperte o botão delete e já acabou com tudo. Na verdade, é todo um processo que vai acontecendo para essa tomada de consciência, para esse ato de presença desenvolver e crescer. Então, o sim, primeiro degrau dessa tomada de consciência, desse cultivo de presença e de atenção plena, é o corpo. É a principal âncora. Eu começo a observar o corpo. Frio, calor, dores, né? A questão de tato, cheiros, tudo, respiração. Então, o corpo é o primeiro passo. Se eu não consigo observar o meu corpo, como é que você vai conseguir observar seus pensamentos? Como é que vai justamente. conseguir observar que tipo de emoção que eu estou tendo nesse exato instante? Sim. É quase que impossível, porque um está conectado com o outro. Então eu observo o meu corpo primeiro, depois eu começo pensamento, emoções, e aí a própria energia, e assim sucessivamente. E durante muito tempo falava assim a mente e o corpo, né? Mas agora a gente já sabe Uhum. que mente e corpo é uma coisa só, né? Assim, não tem como Só. você ficar Uhum. separando mente de um lado e corpo do outro, Isso, não. Tá tudo super isso. conectado. Então, o primeiro passo, né, para a gente Uhum. estar de fato se observando, se o nosso pensamento, o nosso comportamento está nos atrapalhando, é o estado de presença, né? Isso. Então, quem não segue o Vida Iluminada vai seguir agora para poder aprender lá com a Vida Iluminada as técnicas de meditação, porque ela é É isso craque aí. fera nisso. É isso aí. Cristiano, só observa. Seria Só essa a observa. resposta, né? Só, por enquanto, só observa. E é como, só para não te deixar sem resposta nesse último comentário aqui que você colocou, observar sem se identificar para com aquilo que me rodeia e ou os pensamentos que passam. Na verdade, é sem se identificar, você não é os pensamentos são só eventos mentais e eles passam assim como as nuvens do céu. Então, para ficar fácil de entender, é só você começar a observar o céu. Tem como eu mudar as formas daquela nuvem que está passando? Não, eu só posso observar
e aceitar que elas estão assim, pesadas, cheias, negras, brancas e por aí vai. Elas estão assim. Então, o primeiro passo para cultivar a presença, como a ministra está falando, que também é o primeiro passo para a gente compreender os nossos sabotadores, observe-se. Aprenda a se observar e aprenda a compreender que você não são seus pensamentos, porque a maioria dos pensamentos que a gente tem hoje são pensamentos implantados. Porque eu cresci assim, eu tive essa criação, eu desenvolvi assim. Necessariamente nesse momento eu preciso só observar. E a partir dessa primeira postura, que depois vem as outras posturas, e aí você vai desenvolvendo e vai transformando. Né, É Melissa? isso aí. É Sem isso aí. pressa. Não Sem queira pressa. pressa. É. Bom, Dica 2. dica 2, dica de ouro 2. Perceber se você está repetindo comportamentos dos seus pais, dos seus avós, porque muitas vezes nós estamos na reprodução, né? Nós estamos como uma cópia mesmo dos nossos Uhum, pais. E aí é interessante porque muitas vezes nós estamos julgando os nossos pais e é exatamente naquilo que a gente também faz exatamente igual, né? Então, assim, observar depois do estado de presença, olhar para os meus pais e dizer, bom, eu estou de fato repetindo algum comportamento e através uhum, dessa repetição eu sim. não estou livre nas minhas escolhas? Será que eu estou livre para escolher quais comportamentos eu vou ter hoje, né? E aí, essa também é uma forma de você enfraquecer a sua autossabotagem. Esse estado de consciência, de presença, vai te mostrar, através dos seus pensamentos e dos comportamentos, se você está reproduzindo pensamentos que são dos seus pais ou de Uhum, outros cuidadores, né? Ou até mesmo se você está livre para fazer as suas próprias escolhas, daquilo que faz mais sentido para você, aquilo que uhum, te faz de fato feliz e uma pessoa uhum, livre, né? Então, eu uhum, gosto muito daquela história da menina que pergunta para a mãe: mãe, por que que você tira a cabeça do peixe quando você assa uhum. o Boa. peixe, né? E aí a mãe fala: não sei, faço porque sua avó fazia. E aí ela vai na Uhum, avó e pergunta: vó, por que que você tira a cabeça do peixe quando você assa? Ah, não sei, eu tiro porque só a minha mãe tirava. Ela vai uhum, na bisavó e aí a bisavó fala para ela: era porque o forno era pequeno e não cabia a cabeça, então a gente tirava a cabeça. Então, quantas vezes nós estamos na vida tirando a cabeça do peixe, mas nós não sabemos de fato o motivo pelo qual aquele peixe está sem cabeça, né? A gente só uhum, reproduz comportamentos e pensamentos, assim como esse, né? Que é uma metáfora uhum, interessante para a gente pensar, né? Sobre uhum, o que nós estamos de fato reproduzindo na nossa vida, que uhum. não são comportamentos e pensamentos nossos, mas sim dos nossos antecessores, né? Isso me faz lembrar o que a gente já estudou, né, nas constelações, que são as lealdades ocultas, né? Porque eu Sim, me vinculo nessas lealdades, tanto naquilo que eu não gosto e quero excluir, tanto naquilo que eu gosto e quero reproduzir. sim. Então, é mais fácil compreender que a lealdade vai existir em todas as situações. Agora vai caber a mim alimentar qual padrão ou crença que vai de fato me beneficiar, Sim, né? exatamente. E Porque justamente, senão a gente volta naquelas coisas que o Bert fala muito bem, que ele tem uma frase que sempre eu lembro quando a gente fala disso, que é aquilo que eu estou excluindo vai permanecer. Mas o que, que de fato eu quero que permaneça, sim. né? E Vidas às vezes a passadas, gente fica. incluir. Aí, quem que colocou? É o Cristiano também. O Cristiano hoje está participativo, gente. E. Bom, por exemplo, se a gente começa a repetir um padrão, o meu pai trabalhava demais, era workaholic, nunca estava em casa final de Uhum, semana porque estava trabalhando e tal. Daqui a pouco eu começo a perceber que eu estou nesse igual, mesmo padrão, fazendo igual. exatamente igual, trabalhando pra caramba. Aí eu vou olhar qual que é meu sabotador, hiperrealizador, E, né? Aí eu tô uhum, lá replicando as mesmas crenças que meu pai tinha. Ou se minha nossa. mãe dizia, olha, você tem que ajudar as pessoas, só é bom quem ajuda o outro. Se você não ajuda Uhum. as pessoas, você vai pro As pessoas não vão inferno. gostar de você. As pessoas não vão gostar de você, você vai ser uma má Uhum, menina. Enfim, então eu começo a reproduzir a ajuda para o outro e não olho para as minhas próprias necessidades, porque elas não são uhum. importantes.
E aí, Uhum. naquele exato momento, eu fico falando, ah, mas minha mãe só fica ajudando os outros, mas não cuida dela mesma. Olha lá, o cabelo dela não tá arrumado e tudo mais. Ah, mas você também está fazendo a mesma coisa, né? Acaba a Então, cada mesma vez que coisa. eu julgo, eu fico presa. Eu julgo e fico Uhum. presa. Né? Julgo e fico presa. Então, É, essa tinha perceber. que ser uma frase assim, colocar nas camisetas. Julguei e fiquei presa. Sim, porque é verdade, né? A É gente verdade. julga e quando você percebe, se você não está presente, se você está na vida no automático, Uhum. você reproduz o comportamento ou o pensamento sem nem perceber. Mas quando você Uhum. toma consciência, às vezes o que que vai acontecer? Você vai perceber que está reproduzindo aquele comportamento exatamente igual. É, e uma coisa da presença muito importante é que ela te dá a consciência, te dá o exato instante, também te dá tempo de escolher o que eu quero e para que eu quero. Então você Sim, tem esse tempo para poder fazer as melhores escolhas quando está presente, quando está consciente. Eu até percebo, estou repetindo, quero continuar a ficar nessa repetição, eu quero tomar um novo rumo. Eu posso continuar se eu quiser, mas sim. tendo a Mas é uma escolha consciência, consciente. tendo a consciência, você faz essa escolha de forma, digamos assim, bastante clara, tendo, como fica redundante falar, mas tendo consciência do que você está fazendo. Isso, né? Terceira dica, dona Melissa. Essa live tá ficando Terceira boa, hein? dica de ouro, hein? Essa é de ouro. Fazer o teste, né, Manu? Uhum. É. Fazer o teste. No teste, Uhum. quando você entrar lá no link, né? Quem quiser o link, a gente pode mandar inbox que eu e a Manu, a gente pode mandar, né? Eu vou mandar o link só para ficar mais fácil aqui para mim. Eu vou mandar esse resumo dessa live de hoje com as dicas da Melissa e o resumo dos sabotadores no meu grupo do Telegram. Então, se vocês quiserem entrar lá no grupo do Telegram, tem um link já lá nos destaques, é só arrastar e entra, é gratuito esse grupo e eu vou colocar tudo lá, inclusive o seu teste com o seu contato para as pessoas entrarem em contato. Porque é assim, gente, a Melissa manda o link. Você responde lá todos os dados seus, demora um pouquinho, mas vale muito a pena. E depois você manda esse teste, o resultado para a Melissa, e ela faz uma consulta, né, Melissa? Uma coisa assim, uma leitura dos resultados que foram dados pelo teste, com todas essas dicas e outras mais para você aplicar na sua vida. Não tão de forma geral como a gente está fazendo aqui, mas uma aplicação na sua vida. Então fica É, combinado assim, tá, gente? Lá no meu ok. grupo do Telegram, o link do grupo para entrar no grupo tá lá nos destaques, lá nos stories. Vou deixar depois da live também um novo stories, e aí você entra pelo link que eu colocar lá, tá certo? Miriam, Combinado? eu Dá te joinha mando. aí. Ok. Miriam, pode ficar tranquila que eu te mando o teste. Que ela tá perguntando qual o grupo. Mas se quiser entrar no grupo da Manu, link na bio, né, Manu? Tá lá na bio ou nos destaques dos stories, lá nos destaques, Ah, lá ok. na página do perfil. Ok. Bom, fazer o teste, esse teste não é meu, tá? Esse teste é Uhum, da Companhia das Letras, que uhum, disponibiliza esse teste. Eu peço sempre que as pessoas me mandem a parte do resultado da inteligência positiva, porque na verdade são dois testes. Então, você vai fazer uhum, o primeiro teste, que é o teste da inteligência positiva, que vai dar o resultado do seu coeficiente de positividade nas últimas 24 horas em que você esteve acordado. É muito uhum, importante que você faça o teste e identifique, né? Quanto tempo da sua vida acordado você está se sabotando, né? Então, eu gosto muito de olhar para esse resultado, que a gente pode ver. O Shirzad, que é o autor dessa teoria, né? E ele é professor na faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte: ele tem uma régua. Se você está com inteligência positiva abaixo de 75, isso significa que você está se sabotando e que você vai ter uhum. menos resultados do que se você tiver uma inteligência positiva acima de 75, Acima. né? Uhum. E ele coloca também que ninguém vai ter um resultado acima de 92, exatamente porque, mesmo que você esteja assim, no auge, pleníssimo, vivendo o melhor momento da sua Uhum, vida, né? E não tiver de fato assim, se sabotando muito, você vai estar pelo menos 8% do seu tempo acordado se sabotando. Então é por uhum. isso que nós precisamos olhar amorosamente para essa sombra nossa e dizer sim, isso faz parte, é inerente a 100% de todas as pessoas, inclusive eu.
faz parte do meu ser, né? E muitas vezes, graças a esses sabotadores, a gente é o que a gente é hoje, né? Trouxe a gente até aqui. Talvez não sirva mais, mas trouxe a gente até aqui. Assim, utilidade ele fala que é como se fosse assim, ó. Às vezes você utilizou um recurso na sua infância, ali com 5 anos, você percebia que quando você se machucava, ou que quando você estava numa situação de desvantagem com relação aos seus irmãos, seus pais te davam mais afeto, mais amor e mais carinho. Então Uhum, você começa a reproduzir isso na fase adulta, só que já passou, você não precisa mais uhum, desse. Então, é como se você tivesse com gesso no braço aos 5 anos, e porque você quebrou o braço e você continuasse com esse gesso até hoje, né? Então, para uhum, que eu tô com esse gesso? Utilizando esse recurso, eu não preciso mais dele, né? Agora eu já uhum. posso fazer escolhas mais conscientes. E o Ótimo. segundo teste, né? Que tá lá no Uhum, mesmo link da Companhia das Letras, a gente vai fazer também o teste dos seus sabotadores, que ele vai apresentar um gráfico, e nesse gráfico todos os resultados ali de quais são os uhum, sabotadores que mais te atrapalham a atingir seus resultados, atingir seu verdadeiro potencial inexplorado, uhum. né? E entrar para o time dos 20% das pessoas que de fato entram no potencial total e realizam mais. Uhum. Ótimo. Eu não lembro qual deu os meus resultados desse segundo. Eu não tô lembrando agora. Tô lembrando mais do primeiro, assim. Ok. E, Melissa, quarta dica de ouro. Então, a terceira dica, fazer o teste. Só recapitulando, a primeira dica é a cultivo da presença para o autoconhecimento e mecanismos dos sabotadores para a gente reconhecer. Segunda dica, perceber o que está sendo repetido ou o que eu estou repetindo, que está vindo dos meus ancestrais, da minha família, de quem cuidou de mim. Terceira dica, fazer teste. E a quarta? A quarta dica, Manu, é ler o relatório. Porque Uhum, tem muita gente que eu dou devolutiva e que as pessoas uhum, não leem o relatório. Aquele relatório ele é uhum, super rico. Ele tem uhum. várias informações que você pode utilizar, Tem tudo inclusive. lá. Tem tudo lá. Então, assim, às vezes lá naquele, as pessoas querem fazer o teste, mas não querem ler o relatório. Então, gente, Uhum. tem que ler aquele relatório. Os inquietos aí de plantão, né? Leiam, É leiam o verdade. relatório. Busquem essa resposta, porque ali você já vai ter bastante informações a respeito de você mesmo. E é um Uhum. processo de autoconhecimento. Eu acho que todos Sim. aqui querem buscar autoconhecimento, né? Então, isso também é uma forma de você compreender melhor como você está funcionando e de que forma aquilo está Uhum. te atrapalhando, Uhum. Ótimo. Quinta ok? dica. Uhum. Bom, a quinta dica, se eu identifico que eu estou, por exemplo, com uma inteligência positiva no primeiro teste muito abaixo de 75, eu já peguei vários casos de Uhum. inteligência positiva 14, 20, ou seja, Uhum. eu estou me sabotando muito, né? Eu percebo uma Uhum. alta intensidade em todos os gráficos de autossabotagem, percebo que eu Uhum. não estou conseguindo me ajudar a utilizar a minha mente ao meu favor, mas eu estou utilizando a minha mente contra mim, então eu preciso pedir Uhum. ajuda, uma ajuda profissional, buscar um profissional que possa Uhum. olhar para mim e me ajudar, né? De fato, a enfraquecer isso. Uhum. Porque às vezes sozinho, mano, às vezes não é possível. Em alguns casos a Uhum. gente consegue, com os nossos recursos ali que a gente já tem, recursos internos, Uhum. mas às vezes tem casos que realmente precisa de ajuda. Uhum. É até essa que eu ia te perguntar agora. Se você atende com esse método, com essa forma de trabalho, como seria um trabalho, caso, por exemplo, eu identifique esse resultado que você me falou, como que funcionaria um trabalho para eu melhorar esse índice, esse número? Sim. Olha, Por para exemplo, o trabalho que você faz, né? Para a gente saber. Bom, eu faço atendimento individual, no qual eu posso Uhum, ajudar a pessoa a utilizar as técnicas, ouvir um pouco a história da pessoa, né? Utilizar as uhum, técnicas para que ela possa enfraquecer a autossabotagem de acordo com a história de vida dela, né? uhum, Utilizando técnicas de constelações familiares uhum, auxiliares, né? Como um mecanismo auxiliar para isso. uhum, São várias técnicas, mas eu não preciso aplicar todas, depende de caso a caso, então eu utilizo isso, né? Em geral, eu uhum, faço 3 sessões de autossabotagem. Se a pessoa pegou rápido, pronto, já está 3 sessões de 1 hora e meia, online ou uhum, presencial, já sai com um bom uhum, resultado, né? uhum. E também eu tenho um curso online, né? O link está lá É na minha bio. verdade. Lançou agora, eu Sim, lembro. Da sim. mensagem, Manu, manda meditação. Não gravei ainda, Melissa.
Eu tenho um curso online. Nesse curso online você pode aprender sobre todo esse funcionamento que às vezes a gente não consegue falar aqui na live, tudo, Uhum, né? É um preço uhum, super acessível. Você pode dividir sem juros e assim. É uma coisa que você vou dar também nesse curso 2 aulas presenciais para que online, né? uhum, Que eu estou chamando uhum, até de mentorias, porque além de trazer novas técnicas, novos recursos do que o que já está uhum, gravado, eu também vou trabalhar muito com essa questão de coisas novas, porque vão surgindo coisas novas uhum, todos os dias, né? Na medida que eu vou atendendo dezenas de pessoas a respeito desse uhum, tema, a gente vai criando novas técnicas, porque eu gosto muito uhum, de ouvir o meu cliente, dizer, gente, e aí, como você também, o que você traz para enfraquecer isso? Como você uhum, consegue enfraquecer isso? E é uhum. fantástico, muitas pessoas já têm recursos, elas falam, nossa, eu consigo fazer assim e assim eu consigo enfraquecer. É verdade. E a gente vai desenvolvendo, né, o processo junto, né? Porque cada pessoa tem um jeito de ver, um jeito de olhar para esses sabotadores. A gente vai construindo todo o processo junto. Isso é muito interessante. Justamente. E no dia 15 eu vou fazer também um workshop aqui em Uberlândia. E nesse Uhum, workshop, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar exatamente para líderes ou profissionais, coaches ou psicólogos, pessoas que trabalham com times ou equipes ou clientes, uhum, ensinando para essas pessoas também como essas pessoas podem utilizar técnicas no seu uhum. trabalho para tirar das pessoas ali o melhor É, potencial que da é, equipe. que, que a autossabotagem esconde, né? Uhum, muito bom, Melissa, adorei, viu, nossa conversa. E só para recapitular, então, para a gente ir encerrando nosso encontro aqui, a Melissa disse 5 dicas de ouro, né, Melissa? Para a Sim, 5 dicas. gente enfraquecer a autossabotagem. E eu tenho uma Não, cliente que falava talvez a assim, gente ah, eu elimine no preciso. futuro, Sim. Tem uma cliente que numa falava outra assim comigo. existência, trabalhando. Diga, vai. Eu preciso controlar o meu sabotador controlador. Eu preciso aprender a Nossa, controlá-lo, né? Ou seja, já tá está no nível tão hard essa. internalizado, né, que eu já preciso controlar o controlador. Não, às vezes eu preciso só dar um lugar para ele, né? Saber que ele faz parte também, né? Sim, faz parte. Nossa. Ó, então, 5 dicas. Primeira dica, presença. Eu vou resumir bem Presença. resumido agora. Primeira dica, presença. Segunda Sim. dica, perceber se está repetindo o padrão aí dos ancestrais. Terceira dica, bastante importante, se você quiser uma consulta com a Melissa, fazer o teste. E essa Aham. consulta, essa leitura do teste é free, só para vocês É saberem, né, Melissa? É gratuita. As pessoas me gratuita. mandam. Eu vou mandar o contato dela, vocês fazem o teste, manda direto para ela, ela faz a leitura para vocês. Quarta Isso. dica, ler o relatório que vai dar o resultado, porque lá tem muita coisa importante. E a quinta dica, se for necessário, se você enquadrar dentro de um perfil que a Melissa disse aqui pra gente, pedir ajuda, ou seja, uma ajuda profissional, terapêutica, para que você possa olhar para esses sabotadores com todo amor e carinho e cuidar desses sabotadores da melhor forma possível, para que a sua mente seja treinada a partir da sua abertura e disponibilidade para ser a sua aliada. Então, Sim. E resumidamente, utilizar, diga. inclusive, a autossabotagem a seu favor, né? Exato, utilizar a sabotagem a seu favor e não mais ficar só no polo negativo dessa autossabotagem. Percebendo que, olha, do mesmo jeito que ela está emitindo sombra, ela pode irradiar luz. E a proposta quando eu sempre falo, a proposta do vida iluminada é exatamente essa, né? Olhar para as sombras. Quando eu falo de vida iluminada, eu preciso lançar uma luz para as minhas sombras. Então a gente fala muito mais desse trabalho de limpeza, né? Para a gente alcançar essa tão idealizada vida plena, vida iluminada, como eu gosto de dizer aqui nesse projeto. Então, esse é o caminho, né, Melissa? Treinar a nós mesmos, cultivar esse estado de presença para nos tornarmos pessoas cada vez mais benéficas. Não vou dizer Sim. melhores, benéficas, porque é isso que a gente pode Primeiro ser para nós nesse mesmos, momento. né? Exatamente. Então, se vocês gostaram dessa live, nesse momento, Melissa, você precisa salvar a nossa live, senão a gente vai Ah, eu vou perder salvar. essa live, porque você está tomando conta aqui, não consigo salvar daqui. E, e aí, depois, se você salvar e conseguir me mandar,
a gente disponibiliza no YouTube ou manda para essas pessoas também via grupo. Talvez dê para a gente fazer assim, tá bom? Com certeza. Muito obrigada pelo convite, obrigada por ter me dado essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema e ajudar o mundo a enfraquecer a autossabotagem, né? Isso Eu acho que aí. essa é uma missão, assim, nesse momento é uma missão forte para mim, né? Uhum, Depois que eu enfraqueci a minha própria autossabotagem, depois que eu comecei a entender o tanto que durante anos, para você ter uma ideia, até para eu fazer a transição de carreira que eu fiz, né? uhum, Eu era uma pessoa que trabalhava na indústria farmacêutica, tinha bons salários, bons benefícios, né? uhum. Enfim, mas eu tinha tanto medo, meu hipervigilante naquela época estava tão alto que eu não conseguia deixar aquela carreira e de fato seguir para a carreira que eu tinha vontade, né? Uhum. Então foi de fato vencer isso, vencer o fato de também o meu pai trabalhar como representante, né? E vencer esse padrão de fidelidade para seguir o Ó, meu próprio caminho. Melissa, tá aí mais um tema que a gente pode agendar depois para falar, viu? Transição de carreira. Transição de carreira, nesse aí eu Transição de... Nesse aí a gente pode falar bem também, tá também. bom? Então, gente, boa noite para todos vocês. Obrigada pela participação. Desculpa, né, os movimentos de sabotagem do universo aqui das nossas lives, mas ainda bem que a gente abriu aqui pelo canal da Melissa também e deu tudo certo. A gente conseguiu passar, né, um pouquinho desse trabalho sobre a autossabotagem tão importante no nosso caminho, no nosso desenvolvimento. E eu espero vocês lá dentro do Telegram, caso vocês queiram o link do teste, o contato da Melissa, o resumo dessa live e talvez o link com replay dessa live que a gente está finalizando aqui agora, tá bom? Então, Tá bom bom. final de semana para vocês, bom restinho de semana e eu Obrigada. E espero quem quiser trazer a fazer meu Melissa. curso, quem quiser É fazer isso. meu curso online, o link tá lá na minha bio também. Isso, e eu acho que vocês deveriam fazer esse curso, viu, gente? É recurso para a vida inteira. Investimento na gente nunca é demais. É Investimento na verdade. vida nunca é demais. É algo que a gente vai estar assim, utilizando a todo instante. Então, usufrua desse conteúdo, desse material que está aí à sua disposição. Só utilizar da melhor forma possível. Né, Melissa? Então, É boa isso aí. noite, Quem quiser Melissa. também mandar aí os resultados dos testes para mim e enviar pelo WhatsApp, o maior prazer ajudar você a olhar para isso daí e fazer um diagnóstico. Isso aí. Boa noite, Melissa. Boa noite, Bom Manu. descanso para você e até a nossa Uma vida próxima iluminada live. para todos aqui. Sobre transição de carreira, viu? Vamos Vai sim. pensando aí. Tchau, tchau.